Quero chamar o meu amigo Elielton aqui. Por favor, Elielton. Quero que vocês recebam o Elielton. Com certeza não é muito fácil para ele também poder falar, mas ele, em breve tempo também que ele tem, mas ele vai tentar colocar na sequência certa. Escutem o que ele tem para falar. Ele começou a quaresma de São Miguel Arcanjo com a gente, né? Começou a quaresma. Pode tirar nesse momento só para poder fazer? Depois a gente volta aqui correndo. Comecei a quaresma de São Miguel Arcanjo com vocês. Só que ele fez a quaresma de São Miguel Arcanjo um pouco diferente. E é isso que ele veio contar. Como foi a experiência dele na quaresma de São Miguel Arcanjo, no combate. Boa noite a todos. No início de setembro, eu e a minha esposa estávamos fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. E eu fui infectado pelo Covid. E quando eu cheguei, fui para o hospital, eu já estava num quadro um pouco complicado. Eu não tenho problema de saúde, não tomo nenhum tipo de medicamento, mas cheguei lá com 60% do meu pulmão tomado. E o que às vezes a gente brincava que seria uma gripe, alguma coisa, acabou se complicando. Eu tive que ser entubado, fiquei 12 dias sedado e 9 dias na UTI. E dentro desse período da sedação, eu vivi um dos piores momentos da minha vida. A gente está sedado, não tem uma noção, mas eu vivenciei aquilo. Dentro dessa sedação, eu tive a impressão de ser sequestrado, levei uma coronhada na cabeça, fui jogado dentro de um caminhão furgão, e essas pessoas que me sequestraram, me cegaram, me cortaram, me queimaram, e ali eu vivi por uns 3, 4 dias, eu acredito, esse momento. E no último dia eu vi o inimigo. E eu sou uma pessoa de fé, sempre rezei, sempre orei. E naquele momento eu não conseguia rezar um Pai Nosso, eu não conseguia rezar uma Ave Maria, aquilo me impedia. E eu ficava indignado e sofrendo muito, com muita dor. E nos últimos momentos ali eu vi o inimigo, coisa que na minha vida eu nunca tinha nem passado pela minha cabeça. E eu via muito forte ele vinha e dizia que iria me levar. E naquele momento eu nem lembrava de hospital, que eu estava internado, nada, eu estava vivendo aquilo. E o inimigo tornou a aparecer e dizia: eu vou te levar. E eu não conseguia rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria para me defender. E aquilo foi me machucando demais, eu estava muito agoniado, nervoso e não conseguia rezar. E na 4ª vez que ele apareceu, eu estava muito ensanguentado, muito ferido e machucado. Eu juntei o resto de força que eu tinha e consegui gritar que eu era filho de Deus. E o inimigo sumiu. Parece até uma coisa assim, mas foi muito real mesmo. E aí passou. Depois que eu consegui gritar, realmente ele sumiu. E aí eu acredito que os médicos foram tirando o sedativo e eu fui voltando. E aí eu acordei, o médico veio, né? Eu assustado com toda aquela situação, jamais tinha passado por algo parecido. E eu, quando acordei, a primeira coisa que eu consegui fazer, não conseguia me movimentar, estava muito fraco, mas eu consegui rezar. E eu rezei por um dia todo, Ave Maria, Pai Nosso, Santo Anjo. E eu perguntava para Deus por que aquilo tinha acontecido comigo. Eu nunca tinha visto uma imagem tão forte do inimigo, nem em sonho, nem... E aquilo foi muito forte. E numa situação daquela no hospital, fraco, não conseguia me mexer. E quando eu acordei com aquele tubo, fio para todo lado. E aí o médico veio, eu não conseguia falar por causa da tráqueo, né? Não saía a minha voz. Então eu só gesticulava com a boca. E aí o médico percebeu que eu estava bem nervoso, bem ansioso, e ele também não entendia, mas foi passando. Depois, com a oração, eu consegui me acalmando,
E aí o médico me explicou que eu tinha tido, né, um estágio grave, fui entubado, que eu estava ali e que eu estava em observação, que o estado era bem delicado. Passado um dia que eu tinha acordado, o médico chegou na minha maca e falou que eu estava infeccionando onde tinha sido feito a tráqueo. Começou a sair algumas sujeiras e tal, que era da infecção, da inflamação. E que eu não poderia ter aquilo, porque o estado que eu estava debilitado, né, seria muito arriscado. E aí imagina, você ali fraco, deitado numa cama e o médico te dizendo que você está pegando uma outra infecção. Aquilo mexeu demais comigo. E aí eu tinha tido toda aquela passagem com o inimigo, não consegui rezar, você fica pensando, meu Deus, será que agora eu vou? Será que o Senhor vai me chamar? E aí você reflete tudo, família, filho, amigo, pai, mãe. Eu falava, não, agora não, por favor, Senhor. E aí o médico mais uma vez veio na minha cama e falou para mim, Léo, eu preciso que você reaja, porque o teu caso está complicado. O que a medicina podia fazer, está feito. Toda a medicação forte, o que a gente tem para fazer, está feito. Eu preciso que você reaja. E aí, poxa, eu fiquei pensando, eu aqui deitado numa cama de fralda, todo debilitado, cheio de fio, injeção, toda aquela aparelhagem, o que eu posso fazer? Mas eu fiquei pensando em Deus. Eu falei, Deus, se for para mim eu vou, eu aceito. Mas eu gostaria muito de ficar. E passou-se mais um dia, 2. No terceiro dia, terceiro para quarto dia, eu não conseguia dormir mais, né? Porque eu acordei e com toda essa informação você fica ali naquele pensamento de agonia, né? E aí eu falo onde a gente é fraco na fé. Porque se realmente eu tivesse me dado para Deus, eu acho que eu teria sido mais forte naquele momento. E naquele momento eu fui fraco. Porque eu tive muito medo mesmo. E dentro desses 3 dias acordado direto, repensando na vida, coisas que podia ter feito, não feito, que eu acho que é natural do ser humano, vinham esses pensamentos. Eu falei, e agora? E eu estava tão esgotado da sexta para o sábado, que eu acredito que a gente perde a noção também de dia, né? Mas da sexta para o sábado eu, esgotado, acabei adormecendo, dormi. E passado um tempo eu acordei e eu estava na parte de cima da UTI. E eu olhei, estava a minha maca e mais 2 só. E aí a hora que eu acordei, o enfermeiro já veio de encontro à minha cama ali, a minha maca. Falou, Elielton, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui para te atender, para cuidar de você. Você veio para cá porque o teu caso é muito complicado. Só que a partir de hoje, você só melhora, em nome de Jesus. Colocou a mão no meu peito, conversou um pouco comigo e foi atender as outras 2 macas. E eu fiquei pensando, meu Deus, me tiraram da UTI, onde eu estava, e me colocaram num lugar, por o meu caso ser muito grave. Eu falei, acho que eu estou ruim mesmo, mas mesmo. Pois bem, e ali eu fiquei. E esse enfermeiro toda hora ele passava, como nós só estávamos em 3, eu não conseguia ver as outras pessoas, mas eu sabia que tinha mais 2 macas ali, tinha mais 2 pacientes, também em estado grave. E esse enfermeiro toda hora ele vinha, relava no meu peito, segurava a minha mão, falava, contava algumas coisas, bem calmo, bem sereno, colocava a mão na minha testa, e por algumas vezes ele falou algumas passagens da Bíblia. Falei, nossa, que bacana, porque os enfermeiros da UTI são todos uns anjos, te cuidam assim com uma dedicação que eu confesso para vocês, eu nunca esperava e nem acreditava que isso existisse mais no mundo que a gente vive hoje. Mas lá as pessoas se dedicam mesmo, são anjos mandados por Deus. E esse cara em especial, ele tinha assim um tato com você de carisma, sabe?
E eu fui me acalmando, e ele foi conversando comigo e falando. Em todo momento ele falava: a partir de hoje, você só melhora, em nome de Jesus. Crê no que eu estou te falando. E a gente, católico, né? Poxa, que bacana, o cara está falando de Deus num momento desse. E eu fui me acalmando, e por fim eu consegui dormir novamente. E foi a melhor noite que eu tive dentro de todos esses dias dentro do hospital. Foi a noite que eu descansei mesmo. Só que aí, passado um tempo, eu comecei a escutar aquela barulheira, um converseiro. Eu acordei, eu estava na UTI lá embaixo novamente. Aí eu falei: meu Deus, eu voltei para cá, estava tão tranquilo lá, né? Estava tão acolhido. Não que eu não estivesse lá embaixo, mas lá em cima estava bem um clima assim aconchegante e tranquilo para aquela situação. E eu acordei assustado e tirei o pininho que fica na ponta do dedo. Quando você está sentindo alguma dor e tal, você tira, o enfermeiro vem. E a enfermeira veio correndo, perguntou o que eu estava sentindo. E eu falei: eu queria conversar com o enfermeiro que cuidou de mim. E ela não conseguia entender, porque a minha voz não saía, então eu tinha que repetir por várias vezes. E ela entendeu, ela falou: não, mas não tem nenhum enfermeiro aqui, estava eu, a fulana e a ciclana. Eu falei: não, eu estava na parte de cima, ele cuidou de mim a noite toda, me deu remédio, conversou. Aí eu comecei a chorar, ela achou que eu estava passando mal, correu e chamou o médico. O médico veio, falou assim: o que está acontecendo, Elielto? Está sentindo alguma coisa? Eu falei: não. Eu falei: eu queria conversar com o enfermeiro que cuidou de mim. Aí ele falou: Elielto, não tem enfermeiro nenhum, essa noite o plantão foi dessas 3 moças. E apontou que elas ficavam tudo próximas. Eu falei: não, ele cuidou de mim. E aí eu olhei bem para a enfermeira e comecei a chorar desesperadamente. Aí ele não entendia, ele falou: o que está acontecendo? Eu falei: emoção. Ele falou: emoção? Aí eu entendi que todos os enfermeiros estavam de azul claro. E o enfermeiro que cuidou de mim estava de branco. E aí eu falei para o médico, eu falei: o enfermeiro cuidou de mim, e ele falou para mim que a partir de hoje eu só melhoro. Aí ele olhou para mim e falou: enfermeiro, então foi lá de cima. Ele usou um tom de brincadeira, mas para mim não foi, porque realmente Deus mandou um anjo para cuidar de mim. E naquele sábado, após o almoço, a minha infecção parou, a minha febre parou, eu estava completamente sem infecção. E aí no final da noite o médico veio para fazer a ronda dele, e ele não acreditava, porque assim, eu já estava tomando um medicamento forte há 3 dias. Se fosse para ter dado resultado, teria dado antes. E naquele momento, eu também não entendia, porque você está ali naquela situação, mas eu agarrei com muita força a palavra do anjo, que a partir de hoje eu só melhorava. E eu melhorei. E eu melhorei por aquelas palavras, e depois, né, no momento futuro que eu saí do hospital, eu entendi mais ainda o porquê eu melhorei. E aí eu falei para o médico, no sábado à noite, eu falei assim: doutor, foi tão real que eu tenho que testemunhar isso para o senhor. E eu contei tudo o que aconteceu da mesma forma. E ele chorou ali na minha frente, se arrepiou, ele falou: Elielto, eu tenho certeza que você tem fé, porque realmente Deus te mandou um anjo. E ele olhou para mim e falou assim: e eu vou te fazer uma pergunta, você está respirando? Eu fiz assim com a cabeça: tô. Ele falou: eu tinha comentado para sua esposa que durante um bom tempo que você saísse do hospital, você teria que carregar um cilindro de tão prejudicado que tinha sido o teu pulmão. Você não ia conseguir respirar sozinho. Ele foi no aparelho e colocou no modo automático. Se eu não respirasse, a máquina respirava. E a máquina não ligou, porque eu já estava respirando normal. Então isso é para a honra e glória de Jesus, porque Ele completou um milagre totalmente forte em mim. E aí ele foi embora no sábado, mas virou para a enfermeira e falou assim: fica de olho nele, porque a gente sabe que existe aquela melhora repentina e depois você cai. Aí eu ainda brinquei para ele:
Eu não vou, doutor. A partir de hoje eu só melhoro. Aí ele deu aquela risada de felicidade e foi embora. No domingo de manhã ele voltou para a Honda. A máquina não tinha ligado mais. Ele pediu para a enfermeira desligar, tirar aquele tubo. E eu continuei respirando normal. Eu fiz fisioterapia no domingo. Ele já começou uma fisioterapia comigo. Na segunda eu fiz fisioterapia. Na terça eu fiz fisioterapia. Na quarta ele me deu alta. Então em 3 para 4 dias eu tive alta da UTI. E o engraçado é que assim, quando eu estava fazendo a fisioterapia, entrava algum familiar de algum outro paciente que às vezes estava sem fé, porque esse médico ele tem muita fé. Ele também é uma pessoa bem de Deus. E ele falava assim para a família: tá vendo aquele rapaz ali fazendo a bicicletinha? Ontem ele estava morto. Essa era a brincadeira que ele fazia. E eu olhava com aquela cara, eu morto. E eu estava morto, porque assim, a minha chance era muito pequena. E aí eu fui para o quarto, tive alta, comecei a me alimentar, porque eu só estava por sonda. Comecei a me alimentar, fui ficando cada vez mais forte. Na quinta-feira eu consegui dar meus primeiros passos, onde todos os enfermeiros ficaram assim admirados, porque quando você passa por isso, é um processo um pouquinho mais lento para você se recuperar. E eu na sexta-feira estava andando no corredor. Sábado ele me deu alta para mim ir para casa. E eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa foi uma surpresa. E aí eu entendi tudo o que aconteceu. Deus efetuou esse milagre na minha vida, porque tinha muitas pessoas, mas muitas mesmo, orando por mim, rezando por mim. A minha esposa tinha uma lista de transmissão de mais de 300 pessoas, onde ela mantinha informado diariamente a minha situação, de pessoas amigas, de grupos de oração, pessoas conhecidas da minha família fora do país, adventista, evangélico, vizinho, todo mundo. O nosso grupo, do São Miguel Arcanjo, que manteve diariamente dentro da quaresma a oração, Padre Marco nas missas da Nossa Senhora Liberdade, o Sidney de segunda-feira aqui no grupo. Então assim, eu tenho certeza que até muitas pessoas de vocês que estão aqui rezaram por mim até sem saber quem era eu. Então essa corrente de oração é o que me manteve vivo aqui, para mim vir aqui hoje dar esse testemunho. Foi a oração, foi esse fervor da união, do desespero de ver um irmão doente, precisando, e você rezar sem nada em troca, só pelo bem-estar, só pelo amor a Deus. E eu estou aqui, e eu queria agradecer a cada um de vocês, até mesmo, que a gente não se conhece, mas nós somos irmãos por ser filhos de Deus. E eu queria dizer o meu muito obrigado a todos vocês. Assim, para mim é muito emocionante. Eu peço até desculpa, a gente fica um pouco ansioso, porque eu não tenho costume de falar. Mas eu só tenho a agradecer a cada um de vocês e muito a Deus. Deus, assim, realizou um milagre que na minha vida eu nunca vou esquecer. Fiquei com uma marca assim, e essa marca da tráquea eu vou carregar ela, mas não como uma cicatriz qualquer, mas de uma vitória. Vitória em que a oração muda qualquer destino. Qualquer destino. Obrigado. Amém. Fica aqui um pouquinho, fica aqui um pouquinho. Então, primeiro, obrigado, porque você nos presenteou com esse testemunho. E aqui é a prova viva. Aqui é a prova viva de combate. Por isso eu deixei a pregação de lado, porque não tem pregação melhor do que essa. Não existe pregação melhor do que essa, que prova pra gente que sozinho, você viu que ele falou aqui que em oração, que sozinho a gente vai até mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. E eles foram
longe. E ele foi longe. Sozinho você vai mais rápido, irmão. Mas junto você vai mais longe. E a minha esposa, ela ficou noites e noites de joelho, pedindo para Deus para que fosse feita a vontade, mas clamando para a minha melhora, né? Meus familiares da mesma forma. Então eu falo assim, essa oração feita de coração é o que vale. É o que o Rogério acabou de dizer. Às vezes a gente pede, mas está pedindo supérfluo. Não está realmente centrado naquilo que realmente a gente quer. Então a gente, quando for fazer uma oração, é a mesma coisa no nosso trabalho. Você se dedica para aquilo porque você tem que sobreviver. Então na oração você tem que se dedicar nela, porque só assim você vai sobreviver. Seria isso. Amém. Ministério?